Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Isto é Paulo escrevendo aos irmãos Tessalonicenses, escrito em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Sabe, queridos, décadas atrás, surgiram histórias sobre experiência de quase morte, em que pessoas morreram e depois foram reanimadas e relataram o que tinham visto e até ouvido enquanto estavam mortas. Que coisa, não é? Milhares dessas pessoas foram, ou melhor, milhares dessas histórias foram documentadas. E muitos acreditam que esses relatos indicam que os mortos não estão de fato mortos. Isto não seria ideia de espiritismo ou do espiritualismo? Sabe, o espiritualismo surgiu lá no Éden com a mentira da serpente, quando disse: é certo que vocês não morrerão. O espiritualismo, ele assumiu várias formas. São múltiplas formas de espiritismo ou espiritualismo nos dias atuais. E a premissa do espiritismo ou espiritualismo, nas suas várias formas, é de que a vida continua após a morte. E essa ideia, ela estava enraizada no falso movimento religioso do século XIX, com a alegação das irmãs Fox. Depois, mais tarde, admitida, elas mesmas, as irmãs Fox, uma delas, admitiu que essa era uma ideia fraudulenta, de que podiam receber resposta às suas perguntas de espírito dos mortos. Alguém disse: não, não é verdade. Isso é uma falsidade que inventamos. Mas sabe, queridos, após isto, milhares de pessoas, ou mesmo muito antes disto, né? Desde os dias antigos do Velho Testamento já haviam essas crenças. Mas no século XIX as irmãs Fox, elas aceleram essa ideia, elas incentivam, motivam essa ideia de que os mortos podem comunicar com os vivos. E com isto, milhares de movimentos religiosos aderiram a esta crença. Sabe, a única salvaguarda, meus queridos e amados ouvintes, contra os enganos satânicos dos últimos dias é um relacionamento pessoal com Cristo. A única salvaguarda é uma base sólida nos ensinos da Bíblia. E isto, claro, inclui a doutrina sobre a morte, independentemente do que os nossos olhos, ouvidos e coração tentam nos dizer. Não fiquem, queridos ouvintes, na ideia: o irmão falou, o pastor falou, eu li em tal livro, eu fiz uma pesquisa tal. Alguém chamado de Leo Strobel escreveu um livro em defesa do céu. E esse livro de Leo Strobel traz a premissa de que na morte os mortos permanecem vivos e de que na morte os mortos eles têm um tipo de existência consciente. Que incrível, não é? E uma das provas que Strobel tenta provar é a experiência quase morte, onde ele relata a experiência de uma menina que teve uma experiência de quase morte durante uma cirurgia cardíaca, e ela, depois que acordou, disse que encontrou seu irmão na vida após a morte.
E isso a surpreendeu demais, aquela menina. Por quê? Porque ela não tinha nenhum irmão. E quando ela então voltou à consciência, ela contou ao seu pai o que ela tinha visto, ouvido. E ela revelou isso ao seu pai. E ele, o pai, revelou àquela menina que, de fato, ela tinha um irmão, mas ele havia morrido antes de nascer. E Strobel, ele luta, no entanto, para harmonizar a ideia de vida após a morte com o ensino bíblico de que somente quando Cristo voltar, os fiéis receberão a recompensa. Olha como o inimigo ele é astuto. Pega histórias, pega a Bíblia e tentam fundamentar uma teoria ou uma teologia, uma ideia cristã, aceita por muitos cristãos. Sabe, nós temos que entender que nós, ou muitos de nós, vamos ter que encarar espíritos de demônios personificados em parentes, em amigos queridos, declarando as mais perigosas heresias. Esses visitantes demoníacos, eles vão apelar para os nossos mais profundos sentimentos, eles realizarão milagres para apoiar as suas declarações. A Bíblia é muito enfática nessa questão. Espírito de demônios, operadores de sinais. Devemos, queridos, estar preparados para resistir a esses espíritos de demônio. Preparados para resisti-los com a promessa da Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus, com assim está escrito, de que os mortos nada sabem, e de que os mortos não aparecem, e de que se espíritos de mortos aparecerem, são espírito de demônios. Todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecida na palavra de Deus vão ser de fato enganados pelo inimigo, vão ser vencidos. Satanás ele age, amados, com todo o engano da injustiça, diz 2 Tessalonicenses 2,10, com todo o engano da injustiça para obter domínio sobre os filhos dos homens. E os seus enganos vão aumentarão continuamente. Agora, aqueles que buscam sinceramente o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da verdade, aqueles que buscam purificar o seu coração pela obediência à palavra de Deus, fazendo o que está ao seu alcance para se preparar para encarar os enganos do inimigo, eles vão encontrar refúgio na palavra de Deus, no Deus de sua palavra. Se você fazer uma pesquisa, as pessoas que tiveram a experiência quase morte, por que será que isso acontece? E eu fiz uma pergunta, fazendo uma pesquisa, uma pessoa após um trauma cirúrgico ou após uma cirurgia, ela pode sofrer algumas alucinações? E a pesquisa me responde, e se você buscar na literatura, eu perguntei isso para um médico, e ele disse sim, as pessoas elas experimentam alucinações após traumas cirúrgicos. E esse fenômeno pode ser causado por uma combinação de fatores, incluindo os efeitos da anestesia, medicações pós-operatória, delírio pós-operatório, privação do sono, fatores psicológicos. Sim, são muitos fatores que podem provocar alucinação em uma pessoa. E eu também fiz uma outra pergunta, pesquisando. Você também pode fazer essa pergunta aí em pesquisa. A
experiência de quase morte pode ser uma alucinação? E a pesquisa que eu fiz diz que sim. A experiência de quase morte pode ser considerada por alguns especialistas como um tipo de alucinação ou uma experiência subjetiva alterada. Olha, no entanto, a natureza e a interpretação da experiência quase morte são complexas e ainda não são completamente compreendidas. Algumas perspectivas sobre o assunto. Vem, em primeiro lugar, a perspectiva neurológica. Algumas teorias sugerem que as experiências quase-morte são causadas por alterações no cérebro que ocorrem durante situações de estresse extremo, falta de oxigenação ou disfunção cerebral. E essas alterações podem levar a visões, sensações de estar fora do corpo e outras experiências características de experiências quase-morte. Mas também da perspectiva psicológica, do ponto de vista psicológico, as experiências quase-morte podem ser vistas como uma forma de alucinação ou sonho lúcido induzido por traumas físicos e emocional. E essas experiências podem ser uma resposta do cérebro à tentativa de lidar com uma situação de vida ou morte. Mas também na perspectiva espiritual, muitas pessoas interpretam a experiência de quase-morte como uma experiência espiritual ou mística, acreditando que oferece um vislumbre após a morte ou de uma realidade além da vida física. E as pesquisas científicas têm estudado essas experiências de quase-morte e, por meio de investigações sobre a atividade cerebral em momentos de parada cardíaca ou outros traumas severos, levam as pessoas a tal experiência. Alguns achados indicam que certas partes do cérebro permanecem ativas e podem gerar essas experiências mesmo quando uma pessoa parece estar clinicamente morta. Então, existem várias interpretações e não tem uma explicação definitiva para a experiência quase-morte. Ainda é um debate longo dentro da ciência, essa questão da experiência quase-morte. Agora, você que é cristão, você que professa o cristianismo, o que você pensa sobre a experiência quase-morte? De fato, há vida após a morte? O que a Bíblia Sagrada, assim diz o Senhor, nos diz? Eu quero dizer para você, meu querido irmão, amigo que está nos ouvindo, que a fábula de que a morte é apenas a entrada para um novo estágio da vida baseia-se num conceito da imortalidade natural da alma. Essa ideia é uma ideia pagã e ela se infiltrou na igreja desde o início, à medida que a igreja ou os filhos de Deus se afastavam dos fundamentos bíblicos na tentativa de tornar a sua fé compreensível para o mundo romano. Então, a teoria da imortalidade da alma foi uma das falsas doutrinas que Roma recebeu do paganismo, incorporou essa teoria na religião ou nas religiões da cristandade. E hoje, praticamente todas, com poucas exceções das religiões cristãs, creem de fato na vida após a morte. E sabe que Mateus 10, 28 diz: não temam ou não tenham medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. E aí muitos cristãos, pastores, teólogos, super inteligentes, pegam esse texto fora do contexto. Está vendo aqui? Então nós temos uma alma que sai e ninguém pode matá-la. O Senhor Deus, ele proibiu o seu povo
de se envolver com o ocultismo. Israel, ele não deveria tolerar encantador, necromante, praticantes de magia ou alguém que consultasse os mortos, Deuteronômio 18, verso 11. E os próprios evangélicos creem nesse versículo, nessa instrução de Deus. Tais pessoas até deveriam ser apedrejadas e até mortas, diz Levítico 20, verso 27. A punição até parece muito dura, mas foi designada para proteger Israel da adoração a falsos deuses. Porque nos deuses falsos, lá do Antigo Testamento, praticamente todos eles criam numa alma imortal. Sabe, queridos, a feitiçaria, ela é do demônio. E ela seduz as pessoas à falsa adoração. Ela falsifica o relacionamento genuíno com Deus. A feitiçaria falsifica o relacionamento genuíno com Deus. E uma coisa, ela não satisfaz as necessidades profundas do coração. Ninguém que vai à feitiçaria fica satisfeito, porque ali nunca tem o assim diz o Senhor ou a aprovação de Deus. E somente Deus pode tornar o coração humano satisfeito. Sabe, o Espiritismo está no centro do plano de Satanás. O espiritualismo está no centro do plano de Satanás de levar o mundo cativo aos seus enganos. Jesus, pelo seu poder, ele pode libertar cada alma sincera, cada filho sincero das correntes do mal que os prende. Sabe o que a Bíblia diz com relação aos mortos? Ouça bem, palavras do Senhor através do Espírito Santo. Eclesiastes 9, verso 5, toda a escritura é divinamente inspirada, toda. E Eclesiastes 9, 5 diz que os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Para eles não haverá mais recompensa. A sua memória jaz no esquecimento. Precisa mais claro do que isto? E diz mais Jó 7, versos 7 e 9. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Os que agora me veem nunca mais me verão. Puseste o teu olhar em mim e já não existo. Assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim que dessa sepultura não volta mais. Precisa mais claro do que isso? Mais explicado do que isto? Isaías 8, verso 19 e 20 diz, quando disserem a vocês, vai lá, procura um médium, um feiticeiro, ou alguém que consulte os espíritos, os que murmuram encantamentos, porque eles recorrem aos seus deuses e aos mortos a favor dos vivos. Olha que incrível! E aí, diz Isaías 8:20, respondam a eles a lei e os mandamentos. Se não falarem conforme essas palavras, vocês não têm luz. Que incrível as palavras do Espírito Santo. A crença de que os mortos vão direto para o céu, que os evangélicos pregam, os católicos pregam, os espíritas pregam, os mortos vão direto para o céu. É uma crença antibíblica. Assim como a guarda do domingo também é uma crença antibíblica e tantas outras. Só que esta crença de que os mortos vão direto para o céu, se for bonzinho, existe por muito tempo. Está muito enraizada na cultura secular. E é muito difícil abandonar essa crença. Muito difícil. As pessoas usam alguns textos tirados do contexto para tentar justificar essa crença. Mas esse falso ensinamento, quero dizer em alto e bom som, falso ensinamento, deixa as pessoas desprotegidas contra os enganos de Satanás. Isso pode impor-lhe situações de descrença, de desânimo,
nas crises que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Sabe, amados, nós precisamos de entender que os mortos nada sabem. Eu já fui em vários velórios, cultos fúnebres, e vejo constantemente os pastores dizerem: o nosso irmão já está na glória louvando ao Senhor. Olha o que diz os profetas, Salmo 6, verso 5. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Mais ainda o salmista, Salmo 115, 17, os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Precisa de explicar mais do que isso, a palavra de Deus é tão clara, os mortos não louvam o Senhor. E quando nós olhamos segundo o Reis 2:10, diz que Davi descansou com os seus antepassados. O filho de Davi descansou. Os reis do Antigo Testamento, lá diz a Bíblia, descansou. Sim, descansou. O Antigo Testamento não ensina nada sobre a alma imortal, que não morre. Não ensina nada sobre isso. Antes, Ezequiel diz: a alma que pecar, esta morrerá. Sabe, o Antigo Testamento não ensina que após a morte os fiéis voam para o céu, para a eternidade, ou que após a morte os ímpios descem para o inferno, onde queimam eternamente, ou vão para o purgatório, esperar o momento de purgar os seus pecados. O Antigo Testamento não ensina nada sobre essas três ideias. Vão direto para o céu, direto para o inferno e ficam sofrendo, ou para o purgatório, ou para o limbo, que seja. Não. O Antigo Testamento ensina que a morte é um sono. A Bíblia usa essa expressão várias vezes. Descansou, dormiu com os seus pais. Para descrever assim a morte dos patriarcas, o sono da morte. E o salmista, ele fala sobre isto. Jó fala sobre isto. Jó falou de não acordar do sono. Não acordar. O salmista escreveu: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando eu acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Salmista, Salmos 17, 15. Quando eu acordar, significa que o salmista dormiu e não sabe. Ele não está louvando a Deus, não está no inferno sofrendo o tormento. Que ideia diabólica implantada na mente dos cristãos. Quando o exército assírio foi derrotado, a morte dos soldados foi chamada de sono profundo, lá em Salmo 76, verso 6. Aquela ideia dos mortos como espíritos desencarnados. Você já ouviu sobre essa ideia? Espírito desencarnado pairando para se comunicar com os vivos. Não é um conceito bíblico, mas é um conceito puramente pagão, satânico. Espíritos desencarnados pairando para se comunicar com os vivos ou tentando uma reencarnação. Ou espíritos desencarnados que intercede por mim ou por você. Doutrina diabólica, pagã. É uma falha muito grave em entender esta verdade sobre a morte. Uma falha muito grave. E isso nos deixa vulneráveis aos outros enganos de Satanás. Muitos terão que encarar espírito de demônio personificando parentes ou amigos queridos, declarando as suas mais perigosas heresias. Saul encarou esta situação. Saul encarou essa situação. Hoje muitas pessoas encaram essa situação. Espíritos personificando parentes, queridos que já morreram. Ah, meus queridos,
E esses visitantes, eles apelam para os nossos mais profundos sentimentos e o pior de tudo, realizarão milagres para apoiar as suas declarações. Devemos estar preparados para resistir a esses enganos de Satanás, porque os mortos nada sabem. E o que se aparecer, se de fato aparecer um espírito como este de um morto, saibam claramente, segundo a palavra de Deus, que são espírito de demônios. Percebeu? A Bíblia diz bem claro que multidões dos que dormem no pó da terra acordarão ou ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, verso 2. Muito claro, acordarão. Então eles estão dormindo, não sabem coisa nenhuma. Jó, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído, sim, em minha carne eu verei a Deus. Tanto Daniel como Jó acreditavam no sono profundo da morte e que um dia, na ressurreição, eles acordarão para ver o Senhor. Esta é a verdade bíblica. A morte é um descanso, meus queridos, até a ressurreição. Você que perdeu seu parente querido, ele não está no céu. Ele não está no inferno sofrendo o tormento eterno. Ele não está no purgatório ou limbo. Ele está na sepultura, aguardando a manhã da ressurreição, para a vida eterna ou para a morte ou vergonha eterna, como diz o profeta Daniel. É isso que a Bíblia diz, ponto final. Não existe espíritos desencarnados pairando para se comunicar com os vivos. O espírito dos santos que morreram, como São João, São Paulo, a Virgem Maria e tantos, não estão vivos para interceder. Isto é engano satânico. Os pagãos é que acreditavam assim. E hoje, por que o mundo cristão acredita assim? Embora os pagãos acreditassem num mundo espiritual, os israelitas, eles entendiam a morte como um sono até a manhã da ressurreição. Sabe, nós lamentamos pelos mortos. Nós precisamos de nos confortar com o fato de que, pois que os fiéis fecham os olhos, não importa quanto tempo demore, o que eles verão, se forem fiéis, verão o Senhor voltando, verão o Senhor em glória e majestade, porque eles serão chamados à vida novamente. Esse é o pensamento que deve nos consolar, nos confortar, porque os fiéis que morreram, eles ressuscitarão. O Novo Testamento fala o que sobre a morte? Lázaro, nosso amigo Lázaro adormeceu, disse Jesus, mas vou despertá-lo do sono, vou acordá-lo. E os seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, está bem. Jesus tinha falado da morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse Jesus claramente, Lázaro morreu. João capítulo 11. E disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido? Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Qual foi a resposta de Lázaro? Ou melhor, da irmã de Lázaro? O que ela tinha aprendido com Jesus? Ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Lázaro não estava no céu. Por isso Jesus foi lá e disse, abram a sepultura. E abriram a sepultura.
E Jesus o chamou ele de lá de dentro da sepultura. Ele não estava no céu. A alma de Lázaro não estava no céu. Sim, Timóteo 1,10 diz que, sendo revelada agora pela manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Sim, a imortalidade será dada aos filhos de Deus. Eles não têm, será dada a partir do dia da ressurreição. Paulo disse: eis que eu digo um mistério a vocês, nem todos dormiremos, mas seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a trombeta de Deus. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Então, somente ali é que se dirá: aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Quando? Quando Jesus voltar, ou este mortal vai se revestir da imortalidade. Hoje nós não temos imortalidade, mas se revestirá da imortalidade, diz Paulo. É clara a palavra de Deus. Quando, porém, isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Olha que incrível a palavra do Senhor. Dizemos, pois, a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente nós não vamos preceder ou vamos antes daqueles que dormem. Pois dada a ordem, ressoada a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento, queridos ouvintes, usam o sono como símbolo da morte e ponto final. Pelo menos 53 vezes na Bíblia a palavra sono é equiparada à morte. Os escritores bíblicos concordam que não há existência consciente em suposta alma imortal que deixa o corpo após a morte. Nenhum dos escritores do Velho ou do Novo Testamento, eles deixam ideias de uma existência consciente após a morte. E o Novo Testamento reforça essa dimensão. A ressurreição gloriosa de Cristo é a base da ressurreição dos fiéis quando ele voltar. E a Bíblia enfatiza com muita clareza que Jesus morreu e ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição daqueles que morrerem em Cristo. E Paulo diz bem claro: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem em seus pecados. E ainda mais, diz Paulo, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, aqueles que adormeceram em Cristo estão perdidos. E agora a pergunta: que sentido haveria nesses versos se os mortos já estivessem na bem-aventurança no céu? Qual seria o sentido da expressão estão perdidos se os mortos já estiverem com Cristo no céu? Se eles já estão com Cristo no céu, não estão perdidos. Mas Paulo deixa bem claro que Jesus ressuscitou. Essa é a argumentação de Paulo. Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é o fundamento da ressurreição dos fiéis filhos de Deus. Então, aqueles que creem na manhã da ressurreição, a sua fé não é vã. Perceberam? Ninguém está no céu. Se um justo estivesse no céu, a Bíblia fala de dois personagens. Fala de Moisés e de Elias. E de Enoque, né? Moisés, Elias e Enoque. Moisés passou pela morte e Deus o tomou. Elias e Enoque foram tomados por Deus. Dos demais, todos estão na sepultura aguardando a bendita manhã da ressurreição.
Sabe, então, o espiritualismo é um engano terrível. Muitos virão em meu nome dizendo, olha, eu sou o Cristo, e vai enganar muitos. Mateus 24 diz que falsos profetas surgirão e enganarão muitas pessoas. Aparecerão falsos cristos e falsos profetas, vai realizar grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos. A verdade é que o mistério da iniquidade já opera, já está em ação, diz Paulo, esperando apenas que seja afastado aquele que o detém, o afastará. Então será revelado de fato o perverso, a quem o Senhor o matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. E esse perverso, a vinda dele, é segundo a ação de Satanás com todo o poder e sinais, com maravilhas enganadoras. E Apocalipse 13, verso 13 e 14 diz, e realizarão tão grandes sinais, chegando a fazer até fogo descer do céu, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra. Percebeu? Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos semelhantes a rãs, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Entendamos, queridos, o diabo usará sinais, maravilha, para enganar multidões. Antes da volta de Jesus, o diabo vai enganar. Sabe, Ângelo Rodrigues, ele declarou que o poder da persuasão dos demônios não se encontra no conteúdo da sua mensagem, mas na força das manifestações sobrenaturais. Quer dizer, a persuasão dos demônios não está no engano, aliás, na palavra, mas está nos sinais. Não está na verdade, está nos sinais. Eles vão enganar através dos sinais. Eles vão realizar sinais, vão apelar para o lado afetivo dos seres humanos, vão apelar para a racionalidade dos seres humanos. Sinais serão realizados pelos demônios. Sabe, queridos, a força da besta, do falso profeta e do dragão é de natureza espiritualista. Deus não é a fonte ou origem do poder do dragão, da besta, dos falsos profetas. Deus não é a origem dos milagres operados pela besta, pelo dragão e pelos falsos profetas. Não. À medida que o conflito cósmico se aproxima do fim, o poder demoníaco entrará na arena da história de um modo jamais visto. O espiritualismo é o fundamento não bíblico da imortalidade da alma, que vai levando o mundo a ser cativo dos enganos de Satanás. Aí você diz assim, mas eu confio nas minhas emoções. As minhas emoções são verdadeiras, são reais, são espirituais. Entendam que o mundo espiritual do demônio também produz emoções, produz razões, mesmo que não são razões, mas o demônio também tenta dizer para as pessoas que ele está com a razão. Não confie na sua razão, nas suas emoções. Precisamos de confiar no assim diz o Senhor. O diabo, ele tem pouco a pouco preparado o caminho para a sua obra-prima do engano, que é o desenvolvimento do espiritismo e do espiritualismo. Até agora, não conseguiu executar completamente os seus planos, mas ele vai alcançando os seus objetivos conforme nós vamos nos afastando do assim diz o Senhor. Somente aqueles que são guardados pelo poder de Deus vão poder resistir aos enganos de Satanás nos últimos dias, os enganos do espiritismo e do espiritualismo. Há milhões de pessoas, meus queridos, que não entendem o estado dos mortos e vão ser iludidos, estão sendo iludidos de que estes continuam vivos mesmo após a morte. Nossa esperança de salvação
está em Jesus Cristo, amados. As suas mãos manchadas de sangue nos convidam a aceitar o sacrifício oferecido por mim e por você a um alto custo, um custo infinito. Em breve, Cristo vai voltar para reivindicar os seus filhos. A segunda vinda de Cristo é a bendita esperança. Já o objetivo de Satanás é destruir essa esperança. É realizar maravilha a qualquer custo. É realizar milagres. É realizar enganos terríveis, levando à mudança dos mandamentos, das verdades plenas da palavra do Senhor. E todos aqueles que não se apegam à palavra do Senhor estarão enganados, enredados pelo inimigo Satanás. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Fé em Jesus, guarda os mandamentos, creem unicamente na palavra, não nas suas emoções, nas experiências quase morte, ou no que diz este ou aquele, mas creem no que diz o assim diz o Senhor. Nesta luta final que o mundo está travando, Satanás vai tentar impedir que as pessoas guardem os mandamentos de Deus e tenham fé em Jesus, vai impedir que as pessoas creiam unicamente na palavra clara e cristalina, como colocamos aqui neste momento. Precisamos ter cuidado com qualquer ensinamento que, mesmo acompanhado de sinais e milagres, mesmo acompanhado de uma palavra da Bíblia aberta, temos que ter cuidado. Mas se não estiver de acordo com as características da palavra de Deus, do assim diz o Senhor, é falso. Sabe, o inimigo está enganando. Cuidado, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros, fraudulentos, fingindo-se apóstolo de Cristo, diz Paulo aos Coríntios. Isto não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. E esta vinda do perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadora. Ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor da verdade que os poderia salvar, não querem a verdade, então vai ser enganado por Satanás. Por essa razão, Deus envia ou permite a operação do erro, a fim de que eles ficam crendo na mentira, não querem a verdade, então vai crer na mentira. Deus os deixa, creiam na mentira. Sabe, querido, nos últimos dias, nos momentos finais da história, Satanás ele vai promulgar o seu engano final. E qual será? Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus com indício do poder dos demônios que realizarão milagres. Os espíritos diabólicos irão aos reis da terra, ao mundo inteiro, para mantê-los no engano e forçá-los a unir-se a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Surgirão pessoas dizendo que é o próprio Cristo, ou ser o próprio Cristo, e vai reivindicar o título e a adoração que pertence unicamente ao Criador. E farão milagres extraordinários de cura, afirmando terem recebido do céu revelação, isto contradizendo o testemunho das Escrituras Sagradas. Como ato culminante no grande conflito, no grande drama do engano, o próprio Satanás vai personificar a Cristo. Há muito tempo, a igreja diz considerar o advento do Salvador como a concretização das suas esperanças. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre as pessoas como um ser majestoso, semelhante à descrição do Filho de Deus dada por João em Apocalipse 1, verso 13 a 15. Satanás vai enganar. Satanás já está enganando. O espiritismo, o espiritualismo, com a ideia da imortalidade da alma, o falso domingo como dia de adoração e tantas outras doutrinas falsas são estratégia do diabo para enredar o mundo no último grande conflito e levar milhões de pessoas ao erro, ao engano e à morte eterna.
Mas Deus coloca diante de mim e de você uma esperança gloriosa. Vinde a mim, vocês que estão cansados, não caiam nos enganos de Satanás. Abram suas mentes e corações, porque Deus nos chama e também o diabo nos quer. Qual é a decisão que vamos tomar? Ficar ao lado de Deus em toda a sua verdade ou cair nas armadilhas de Satanás? A decisão está em minhas mãos, em tuas mãos, porque Deus já tomou a decisão por nós. Mas Ele não pode fazer aquilo que você não decidir, aquilo que você não querer. Ele não força a sua decisão, a sua entrega. Que Deus o abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.